Olá, pessoal! Então, continuando aqui, agora que vocês já relembraram um pouquinho do que é o momento, né? Então, acho que nunca é demais reforçar que momento é uma força vezes uma distância, sendo que essa força e essa distância, elas necessariamente precisam estar perpendiculares uma da outra, ou seja, 90 graus, certo? Essa é a premissa básica aí para o momento. Então, continuando ali a nossa apostila, o nosso exemplo 1. O nosso exemplo 1, aqui eu montei um diagrama de corpo livre, que é o que a gente já viu aí na primeira avaliação, né? Que nada mais é que uma representação gráfica para nos ajudar a facilitar o entendimento aí do exercício. Então, eu desenhei aqui, seria o cabo do martelo, então, esse aqui é o ponto A, que é a extremidade do martelo, e aí o exemplo diz assim: o cabo do martelo está sujeito a uma força de 1000 newton. Qual o momento em relação ao ponto A? Então, o ponto A é esse aqui. E o cabo do martelo, ele não está retinho, ele está numa certa angulação aqui, né? Daí o exercício está dizendo que tem uma mãozinha aqui, ó. Uma mãozinha que vai puxar esse cabo, que vai empurrar, na verdade, esse cabo, vai empurrar nesse sentido aqui, 1000 newton nesse sentido, tá? Fazendo 30 graus com esse eixo aqui, certo? Para facilitar o entendimento, eu vou dizer que esse eixo aqui que ele já deu é o eixo X e esse eixo aqui é o eixo Y, tá? Vai facilitar aí o entendimento do exercício. Aí agora o que eu preciso ver? Ele quer saber qual é o momento em relação ao ponto A. O ponto A é esse. Eu preciso considerar todas as forças que existem, que existe a uma certa distância até no ponto A. Ou seja, se tivesse alguma força saindo aqui do ponto A, ela não entraria no cálculo. Por quê? Porque não tem distância. A distância seria zero até no ponto A, né? Então, força vezes distância seria igual a zero, já que a distância é zero. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a força de 1000 e essa força ela está em ângulo. Nós já sabemos que teremos que decompor ela. O que vai acontecer? Se eu decompor ela para o eixo X, a distância tem que estar em Y, porque momento é força vezes distância, mas essa força precisa estar perpendicular dessa distância, premissa básica do momento. Então, quando eu trazer essa força para o X, eu utilizo a distância em Y. Quando eu pegar essa força aqui e elevar ela para o Y, eu utilizo a distância em X, certo? Então, vamos ver como fica? Momento é força vezes distância. Momento, então, vai ser... Quais são as forças que eu tenho? A força é uma só, mas eu vou ter que decompor tanto para X quanto para Y, porque eu tenho distância tanto em X quanto em Y, certo? Então, vamos lá. Depois eu vou falar do sinal, tá, gente? Primeiro eu vou colocar aqui os valores, depois a gente vê o sinal. Então, 1000 é a força, vezes... Eu já vou usar a decomposição dela aqui. Já vou botar aqui seno de 30. Opa, aqui não é seno de 30, aqui é só 30, né? O ângulo aqui é 30 graus. Eu vou usar aqui seno de 30. Se eu tô usando seno de 30 e eu sei que 30 graus é o ângulo entre 1000 e o X, então seno de 30 tem que ser o oposto, né? Quer dizer que eu tô fazendo pro Y, certo? Entenderam o que eu quis dizer, gente? Ó, vamos lá. 30 graus é o ângulo entre 1000 e o X. É 30 graus, tá? Se eu tô colocando aqui seno de 30, seno quer dizer que eu tô trabalhando com o lado oposto. Então, eu tô jogando essa força lá pro Y, certo? Se eu jogar a força para Y, a distância eu tenho que usar onde? Distância em X.
Por quê? Porque eles têm que estar a força e distância perpendiculares uma da outra. Então, qual é a distância que eu vou usar? 0,125 metros, certo? Agora vamos analisar esse sinal, povo. Olha só, no momento, se o momento é sentido horário, negativo. Se ele é sentido anti-horário, positivo. Agora vamos ver. Se eu trazer esse 1000 newton para o Y, olhando para esse diagrama de corpo livre, essa força aqui, ela vai girar no sentido... Essa força não, esse martelo, esse sistema todo aqui, tá, gente? Vai girar no sentido horário ou anti-horário? Gente, aqui talvez, para quem então tem dificuldade, gente, em ver para onde que vai girar esse sistema, se vai girar no sentido horário ou anti-horário para definir o sinal disso aqui tudo, usa a regra da mão direita, que eu já mostrei para vocês durante a explicação ali no slide, mas eu vou mostrar novamente como que funciona a regra da mão direita. É bem simples. Primeiro lugar, mão direita, claro, né? Com a mão direita, o que vocês vão fazer? Os dedos, esses 4 dedos aqui, tem que seguir o sentido da força, tá? Então, essa força eu vou trazer aqui para o eixo Y, então, dedos no sentido do eixo Y. Ah, mas os dedos pode estar, mas a minha mão pode estar assim, ou pode estar assim, ou pode estar assim, ou pode estar assim, né? De qualquer forma, os dedos estão apontados para o eixo Y. Então, vem a segunda regra da mão direita. Palma da mão apontada para o ponto no qual tu quer fazer momento em relação a ele. No caso, eu quero fazer momento em relação ao ponto A. Então, palma da mão assim, ó, apontada lá pro ponto A. Cadê? Tá ali. Apontada pro ponto A. Pronto. Agora, faz girar a sua mão. O sentido da sua mão é o sentido que vai girar. Então, nesse caso aqui, tá girando no sentido horário, certo? Sentido horário. Ou seja, sentido horário, o sinal é negativo. Tem uma outra regra, que é a mesma regra da mão direita, só que ele diz assim, ó. Ah, se o seu polegar, na hora que vai girar a mão, né? Se o seu polegar estiver apontando para dentro da folha que você está estudando, resolvendo exercícios, negativo. Se o polegar estiver apontando para fora aqui, ó, da folha, é porque é positivo. Tanto faz, tá, gente? Dos dois jeitos dá certo. O que importa é que a gente precisa definir qual é o sentido desse momento. E esse aqui é negativo. Vou botar entre parênteses aqui. Mas não quer dizer que o próximo momento é sinal positivo. E sim porque é uma somatória de momento, tá? O sinal eu vou deixar para definir depois. Então, deixa eu arrumar aqui. Mais. Agora eu vou usar de novo a força de 1000. Vezes, agora eu vou pegar esse 1000 e trazer para o x, porque eu já levei para o y, né? Então, se eu trago para o x, cosseno de 30. Vezes, como eu trouxe a força para o x, força em x, distância em y, 0,450, certo? Agora eu vou definir o sentido. Agora eu nem preciso da mão direita, né, gente? Nem preciso da regra da mão direita. Agora ficou fácil. Se essa força tá aqui no sentido X, eu tô fazendo momento em relação ao ponto A, finge que tá empurrando isso aqui, ó. A caneta tá empurrando aqui, né? Fazendo uma força nesse martelo em direção a X. Claro que ele vai girar aqui no sentido horário. Se tiverem alguma dificuldade em visualizar isso, por favor, me avisem, tá, gente? Se ele vai girar no sentido horário, negativo também. Então, quanto que vai dar esse momento aqui? Deixa eu calcular aqui. Então, menos 1000 vezes seno de 30 vezes 0,125 mais menos 1000 vezes cosseno de 30 vezes 0,450. Isso aqui vai dar igual a
452,2. Qual é a unidade do momento? Se momento é uma força vezes distância, força trabalhamos em Newton e distância trabalhamos em metro, então a unidade é Newton metro. É isso aí.